A Fundação Iberê Camargo foi criada em 1995, com a missão de preservar, investigar e divulgar a obra de Iberê Camargo, além de aproximar o público deste, que é um dos grandes nomes da arte brasileira do século XX, estimulando a reflexão sobre arte, cultura e educação por meio de programas transdisciplinares e do fomento à própria produção artística. Recentemente, tivemos a oportunidade de conversar com duas profissionais que atuam na instituição. A primeira delas, Ilana Machado, é coordenadora do programa educativo da Fundação, graduada em Artes pela UFPEL, mestranda no PPG em Educação da URGS, linha Artes, Linguagem e Currículo. Desde a graduação, Ilana acumula uma vasta experiência ocupando posições como educadora em museus, supervisão de mediadores em bienais do Mercosul, produção artística e cultural nos mais diversos projetos. Jacá Isaías é assistente da coordenação educativa e arte educadora na Fundação Iberê. É graduada em comunicação social pela URGS e hoje é mestranda em artes visuais pelo PPG-AV URGS e graduanda em história da arte também pela URGS. Apaixonada pela área, ela teve experiências com a Bienal do Mercosul desde 2015. Que é importantíssima, é a base fundamental de formação, né? Essa experimentação artística. É ela que vai fazer alguns olhinhos brilharem, é ela que vai mudar algumas vidas. E eu falo isso com, assim, com plena convicção, porque eu sei de pessoas que estiveram com as escolas dentro de Bienal do Mercosul, ou dentro da Fundação Iberê Camargo, ou de qualquer espaço cultural, e que essa visita foi uma virada de chave para essas pessoas, né? Então, essas pessoas acabam por, em algum momento, se envolver com uma Bienal, se envolver na Fundação Iberê, e fazendo a roda girar, né? Então, assim, a gente tem essa coisa de plantar sementinhas, né? A gente vai plantar sementinha em todo lugar. A gente recebe uma turma com 30 crianças, a gente vai se dedicar para todo mundo. Onde vai florescer? Vai florescer em uma pessoa, né? E é essa uma pessoa que vai fazer a diferença depois. Essa uma pessoa que vai ser a Kailan, que vai ser a Ilana, que vai ser a Gabriela, a Luísa, o Rafael, a Isabela e a Mariana, né? Que vai nos colocar dentro da educação, que vai nos colocar dentro da arte. Então, eu acho que a arte e a educação. Falar sobre. É que é meio enviesado, né? Uma resposta bem enviesada, porque é com que eu trabalho e é uma coisa pelo qual eu sou muito apaixonada. Assim. Mas eu acredito que seja, como eu falei antes, muitas vezes essa porta de entrada, né? Porque uma coisa é tu entrar num museu e olhar para um quadro que às vezes é um papel branco e tu fica tipo, legal. Outra coisa é tu ter alguém do teu lado e que explica, bom, tu sabe o que é uma gravura? Sabe o que é uma gravura branca? Sabe o que é tu fazer uma gravura sem tinta? Isso é uma gravura. Uma gravura se faz dessa forma. Essa pessoa aqui, ela está experimentando uma forma de gravura que é diferente daquilo que a gente vê quando a gente vê uma gravura de uma por exemplo, tem estilogravura, que é aquelas coisas de cordel, conhece? Então a gente consegue fazer com que a pessoa se conecte com a obra e com o próprio espaço de uma forma mais completa. E também não pensando numa forma de explicar o que é uma gravura, mas tipo assim, o que tu sente quando tu entra aqui e vê uma folha em branco pendurada na parede? É estranho? É estranho. O que isso significa para ti? Como tu se faz sentir? Te faz sentir um idiota? Bom, eu também, Então, muitas vezes. Eu acho que para o público que não está tão acostumado, e talvez muitas vezes também para o público já conhecedor da obra, conhecedor dos artistas, também é uma forma de virar o olhar, assim, tu dá uma quebra de expectativa quando tu, às vezes também o teu trabalho é escutar, sabe? Quando tu tá ali e tem uma pessoa de 80 anos que conheceu o artista. Tu não tem o que explicar para aquela pessoa, sabe? Tu vai só ter a possibilidade incrível de ouvir o que aquela pessoa está dizendo. Então é uma questão de carinho, eu acho, muito grande com o público.
E para as instituições é muito vantajoso, né? Porque uma das questões que se fala muito hoje é na ideia da descolonização das instituições. Porque os museus nasceram de uma ideia muito nacionalista, né? De preservar a memória e exaltar a cultura, né? Só que aí, cada vez mais, eles foram não se distanciando desse ideal. Eu acho que a maior parte das instituições elas ainda se mantém com essa ideia, né? Mas também começou a ter também uma mudança, um certo prestígio social, né? De tu conhecer a arte, entender daquilo que está acontecendo. E isso foi distanciando as instituições da população em geral. E o educativo tem esse papel de trazer de volta, né? Fazer essa ponte entre a população em geral e essas instituições que muitas vezes se colocam num pedestal, se tornam um tanto quanto inacessíveis. Então, O trabalho do educativo, e aí eu vou te dizer assim que não é um trabalho meu, né? É um trabalho do grupo educativo, de todo mediadores, eu estou junto com os mediadores. É um trabalho de construção a partir do que a gente tem de exposições na Fundação Iberê. Então, a Fundação está sempre com exposições que elas são temporárias, né? Então, a gente faz trabalhos de acordo com o que a gente tem naquele momento. Claro que tem alguns momentos que a gente não tem exposições, né? Ou algum andar está vazio, e a gente também utiliza esses vazios para trabalhar, porque não só a arte que está lá dentro, mas também o nosso prédio é uma obra de arte, o lugar onde nós estamos, né? A gente está na frente do Guaíba, a gente tem um pôr do sol incrível ali, mas ao mesmo tempo atrás a gente tem uma mata, que é uma mata nativa. Então a gente tem essa conversa do prédio com o ambiente ao redor. Isso que a Kailan falou do público que a gente recebe, isso é verdade, a gente tem a fundação, ela luta contra um afastamento do seu público, né? Então, assim, a gente precisa se aproximar da cidade de Porto Alegre. Então, isso é uma coisa que o educativo tem muito esse papel. A gente recebe as escolas para fazer mediações que são estudadas a partir do que a gente recebe, então a gente procura sempre conversar com o artista, nem sempre a gente consegue conversa com o artista, isso é importante dizer, porque tem artista que às vezes está lá na crista da onda, se achando o máximo e não vê o menor, né, educativo, essa gente que vai ficar parada aí falando da minha obra, e que não entende esse movimento do educativo, e que também, imagina, o cara tá lá no mercado de trabalho vendendo sua obra por 1 milhão, para ele não vai fazer diferença ter alguém ali falando da obra dele ou não, porque ele já está no mercado, né? Então, é uma obra que ela entra dentro de um outro lugar, que é o mercado da arte, né? E a gente tem essas questões lá dentro também, porque às vezes as pessoas perguntam, tá, mas quanto custa esse quadro? Quanto custa esse Iberê? Mas dentro da fundação, o trabalho que a gente desenvolve é essa aproximação do público, né, com o que a gente está expondo, e muitas vezes explorando em oficinas questões paralelas. Por exemplo, a pandemia, ela fez tudo ficar diferente, né? Como é que funcionava antes? Qual era a principal função de um arte educador antes dessa onda nos afogar, né? A gente basicamente lidava com turmas escolares. Então, na Bienal, por exemplo, sempre teve muita visita espontânea, porque era gratuito e no centro, né? Então tem essa diferença bem grande num lugar como Margues, como o Memorial, como hoje Farol Santander, que são instituições que elas ficam no centro da cidade, ali na Alfândega, né? São lugares que têm uma vida rotineira muito maior do que aqui o Iberê, que é num lugar, para quem não conhece Porto Alegre, é num lugar um pouquinho mais afastado. Para chegar aqui, tu precisa ter um ônibus, tu precisa pegar um carro,
tem somente uma linha de ônibus que para bem aqui na frente, e durante os fins de semana ela não funciona, então é uma dificuldade, assim, para chegar, para ter o acesso aqui. Então, antes da pandemia, eu trabalhava pela manhã aqui na Fundação Iberê, e eu recebia basicamente turmas escolares, assim, tanto escolares de ensino fundamental e médio, quanto turmas de graduação, principalmente turmas de professores, e turmas de cursos de licenciatura e turmas de arquitetura, né? E principalmente era isso, assim, a gente conversava bastante com os professores antes, né, para saber o que a turma estava vendo, se a gente conseguia fazer algum tipo de conexão com o que a turma estava aprendendo, com o que a turma estava vendo naquele momento, com as exposições que a gente estava aqui, e é mais ou menos isso. A gente fez bastante, uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que é super legal, foi que a gente fez um monte de atividade online durante a pandemia. A gente tenta manter isso porque foi uma porta que se abriu e que a gente compreendeu que é muito produtivo e rico, né, para a fundação e para as pessoas que participam das atividades. Então, a gente pode entrar em contato com pessoas do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste do país, então, do Norte do país também. A gente teve contato com gente do país inteiro, teve até gente de fora do país, gente de Portugal que fez as nossas atividades. Então, a gente teve um contato muito maior com o público, que não era possível quando a gente trabalhava só com as visitas presenciais, né? Então, e não só. Então, eu chego, né? Estou há 8 meses, acho que agora 9 meses na Fundação Iberê Camargo. E de lá para cá muita coisa tem mudado. Porque eu chego num momento onde a gente tem um educativo enxuto, um educativo que a gente não sabe se vai trabalhar no presencial ou no remoto. A gente trabalha muito no remoto inicialmente. Esse educativo ele começa a crescer. E aí tem todas as dificuldades que acontecem com os educativos, né? Que a gente tem que pensar que a Fundação Iberê Camargo ela não tem fins lucrativos, então a gente depende das doações dos nossos parceiros para que a gente possa fazer projetos de grande porte. Então, todo o mérito assim de tudo que acontece dentro da Fundação Iberê Camargo é muito da equipe de mediação, a equipe do educativo, né? Quando a gente consegue fazer também uma integração com a comunicação, com a produção, para que tudo aconteça, porque a gente não recebe projeto pronto, a gente não recebe verba bacana, assim, a gente faz com o que a gente tem, né? Então, é uma coisa assim de a gente produz, né? O educativo produz com pouquíssima coisa. Então, assim, é muito mérito do educativo estar com as atividades tão bacanas que a gente tem e lutar por outras atividades também, né? É muito amor envolvido. Assim, a gente faz aquilo que a gente falou antes, né? Que a Bienal é um vício. A educação dentro de um espaço cultural, ela é um vício também, porque a gente não quer cruzar os braços e falar assim, não, né, com poucos recursos eu não tenho o que fazer. Não, a gente inventa o que fazer. A gente consegue, infelizmente, a gente acaba fazendo muito com nada, assim, porque, na verdade, eu digo infelizmente porque se a gente tivesse recursos, a gente poderia ir além, sabe? A gente poderia ser justo, eu imagino. Mas assim, a gente faz o que dá e a gente tem feito muito bem. A equipe com quem eu tenho trabalhado, ela é fantástica, né? E todo mundo pega junto, mesmo que, por exemplo, se a Kailã está envolvida num projeto, e ela está naquele momento coordenando esse projeto, ela tem a participação dos colegas. Ou se um colega da Kailã está fazendo um projeto, a Kailã vai participar também. Então não é meu projeto, não é o projeto da Kailã. A gente trabalha todo mundo junto, tá? Então, e uma coisa que eu tento construir lá dentro e que até hoje eu não vi nenhum problema acontecendo é justamente não ter ego, né? Não é o eu que importa, é a nossa construção em conjunto, porque se for para ser individual, não é o lugar ali, a gente é um grupo,
né? A gente precisa um do outro e a gente só vai funcionar um com o outro. Se a gente começar com disputa dentro de um espaço, que já é um espaço complexo de trabalhar, principalmente pela falta de recurso, a gente não vai conseguir, né? Então, assim, uma dessas coisas que eu aprendi na vida é que não adianta a gente disputar espaço, a gente vai ganhar espaço todo mundo junto ou todo mundo vai perder, certo? Então, é uma construção de todos, a gente precisa dar as mãos e construir junto, e vai sair... Das coisas que eu acho super importante dentro de um espaço museal, de um espaço cultural, é fazer com que todos se sintam à vontade de estar aqui, né? Então, muitas vezes as turmas principalmente escolas públicas, elas chegam aqui num espaço como o Iberê, que é um lugar bem diferente, né? É um prédio que ele tem um estranhamento já de cara, tu chega nele, ele tem toda uma arquitetura moderna, ele é essa coisa branca enorme, né? Já tem um átrio gigantesco, então muitas vezes as pessoas chegavam e ficavam meio acanhadas, às vezes até os professores chegavam antes, né, da visita e já falavam, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... já tinha um monte de não pode. Então era sempre o primeiro contato é sempre uma questão de quebra de gelo mesmo, assim, tipo, para que as pessoas se sintam à vontade aqui dentro. Pode gritar, as crianças às vezes, dependendo da, da exposição que a gente tem, elas podem correr, podem brincar, dá essa maleabilidade, né? E aí agora? A arte e educação no Brasil hoje, ela é extremamente complexa, né? Porque por mais que a gente tenha nomes, grandes nomes, e aí é impossível não falar da Ana May, né? Que abre esse caminho para a gente. Mas a gente tem que pensar que a nossa realidade atual é de não investimento dentro da arte, né? Imagina dentro da arte e educação. Se a educação já está sendo deixada de lado, né? Imagina a arte e educação. Que sentido faz a arte e educação para um povo que acha que educação não é necessário? Então, eu acho que é uma batalha diária, assim. Eu acho que a arte e a educação é um movimento de resistência. No Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, muito por causa da Bienal do Mercosul, a gente é um polo de construção de conhecimento em relação à arte e educação. Então, por sermos esse gerador de conhecimento, né, eu acredito e espero que sim, que tenha um futuro, que tenha cada vez mais espaço dentro das instituições, mas como todo campo social, o campo das instituições artísticas, o campo da arte, ele se move em passos de formiga, né? Então, para dizer assim, o que vem acontecendo, né? Hoje a Fundação Iberê está se preparando para receber muito mais o público escolar. A gente já tem organizado uma agenda. Eu tô com e a gente está com um lugar muito apertado, assim, né? De agenda para recebimento de público. A gente tem dias certos que a gente está fazendo isso pelo tamanho da equipe que a gente tem, e a gente segue experimentando. Né? A gente tem os projetos que estão acontecendo, no ano que vem a gente vai ter a Magliane, que a gente pretende explorar, os projetos estão em andamento, ainda em construção, porque são todos projetos que eles começam do zero, eles começam a partir das necessidades que a gente vê dentro de cada exposição, né? Tem outros projetos que estão sendo construídos nesse momento, outros que estão em continuidade, então a roda está sempre girando. Né? Eu convido vocês para nos visitarem, a gente ainda está nesse momento pandêmico, porém a gente está nesse momento onde parece que existe uma estabilização, né? Eu convido vocês para visitarem o Educativo, para visitarem as exposições que a gente tem a partir do dia... Nossa, gente, sério, uma vez, um dos momentos mais legais que já aconteceu comigo foi eu ter recebido uma turma de um colégio público, e foi super legal, é sempre super divertido, assim, estar com as crianças e tal. E aí, tipo, umas 2 ou 3 semanas depois, a gente vê uma das alunas trazendo a família para dentro do museu, sabe?
Isso não tem preço. Isso não tem preço, isso é, assim, o que me mantém essa locomotiva, assim. Quando a gente pensa em desistir, porque é cansativo, existem outras formas de ganhar dinheiro, né? Bem mais fáceis, né? Mas a gente se mantém aqui porque esses momentos acontecem. E Né, no dia 2. Deixo o convite para que vocês vejam o funcionamento do educativo. Se vocês forem lá entre hoje e sábado, vocês vão ver que a nossa sala está maravilhosamente caótica, porque a gente está num projeto que vai acontecer no domingo. Então, é assim, às vezes a gente tem a sala completamente organizada, às vezes a gente tem ela de pernas pro ar, né? tem um estigma muito grande, porque ela nasceu meio que como um estágio bonitinho para quem queria ser crítico, historiador e tal, mas eu acho que ela pode e deve ser muito mais do que isso. Se vocês tiverem oportunidade de trabalhar com isso, trabalhem, é incrível, é maravilhoso, é enriquecedor, e que nossos colegas também possam ter essa oportunidade. E se quiserem, estão todos muitíssimo convidados para vir à Fundação Iberê. Vocês são demais. Eu me senti abraçada também. Eu acho que esse termo que a Isabela usa é o melhor para a gente finalizar. Assim. Agradeço a presença de vocês, o interesse de vocês, os sorrisos enquanto eu estava falando aqui, por manterem a câmera aberta. Eu sei que isso não é fácil, né, nesse momento que a gente está vivendo, mas muito, muito obrigada pelo convite, e a gente segue conversando, a gente segue trocando, seja esse ano, no ano que vem. Fiquem à vontade, estou disponível. Muito obrigada.